Quando Deus abrir a porta, creia e profetize. Quantos creem que Deus tem portas abertas para nós? Quando Ele abrir, creia e profetize. Mas se Ele não abriu, permaneça até que Ele abra. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz assim: em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus fizeram o que, gente? Os céus o que, gente? Se abriram no cativeiro. Diga, cativeiro não tem poder de reter, impedir o mover dos céus. Diga, só um coração fechado. Como é que está teu coração? Porque Ezequiel está junto do povo judeu no cativeiro, e mesmo assim os céus se abriram. Você pode estar na maior crise financeira, na maior crise de saúde, na maior crise conjugal, e isso não pode impedir os céus de se abrirem sobre a sua vida. Essa crise aqui, inclusive, era consequência da rebelião, dureza de coração daquele povo, que ouviu por muito tempo, como muita gente está ouvindo, e está revoltado comigo. Não tem problema, fique. Eu não posso entristecer a Deus, e não posso mentir para você. Gente, você acha que eu não sei que tem gente que não gosta que eu prego sobre servir a Deus? Mas eu fico pensando, que tipo de cristianismo essa pessoa está aderindo? Porque ela vai a uma igreja que ela espera que o pastor não fale sobre servir a Deus. Ela vai a uma igreja que ela não espera que o pastor fale sobre cultuar e congregar, quando a Bíblia diz, não deixem de congregar. Principalmente quando vocês veem que aquele dia se aproxima. O ímpio, o perdido, o pecador está percebendo que está chegando ao final. E o crente, o cristão, o que diz que acredita na Bíblia, ouviu uma ordem de Deus que não pode deixar de congregar, principalmente quando aquele dia se aproxima. E ele deixa de congregar, ela deixa de congregar, e ainda acha ruim que eu pego no pé. Deveria dizer, graças a Deus eu tenho um pastor sério. Mas muitos preferem um lugar mais confortável que ninguém vai pegar no pé. Joia. O inferno é o desconforto dos confortáveis na terra. Isso é forte. O evangelho é tomar a cruz e receber o conforto eterno no céu com Cristo. Tomar a cruz não quer dizer uma vida miserável, doente, sofrendo. Quer dizer uma vida de renúncia. Não me governa, Ele me governa. Não faço de mim mesmo, Ele faz. Jesus veio à terra e disse, até o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas como eu ouvi do meu Pai, eu falo. Por isso as minhas palavras são verdadeiras. Perceba que Jesus, para validar suas palavras, Ele aponta para o céu. E está cheio de gente querendo validar suas palavras sem céu. Meu Deus. O povo judeu ouviu várias advertências de Deus e não deu crédito. Na caminhada da sabedoria, todo dia eu estou fazendo live. A gente começou ouvindo, filho meu, filho meu, filho meu. Já tem uns capítulos aí, uns 10 dias que a gente não ouve falar filho meu. Porque filho, já está na hora de você saber que você é filho e se posicionar. E no capítulo 29, e numa das lives, ou 2 ou 3, eu fiz essa conexão. Deus começa alertando, alertando, alertando. Lá no 29 ele já entra falando. Aquele que é repreendido muitas vezes, endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja para ele cura. Ah, irmãos, eu creio que aqui na família de Cristo ninguém vai poder dizer para Deus, Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Ele fala, sabia sim. Eu vou te mostrar quantas vezes o pastor advertiu, você alertou a igreja. E você preferiu ouvir profetas que você levantou, que não tem nada da minha palavra, falam o que você gosta de ouvir. Irmãos, todos os dias o mundo nos atrai e Deus nos encoraja. Escolhe a atração ou a renúncia. O mundo vai continuar nos atraindo e Deus vai continuar nos encorajando. Ezequiel está no meio do cativeiro, com 30 anos de idade, é um jovem. E os céus se abriram até lá. Em nome de Jesus, a primeira palavra profética que eu libero hoje é que para quem está com o coração aberto para Jesus, essa semana também haverá céus abertos sobre a tua vida. Mas se o coração está fechado e você está rebatendo cada uma das palavras de Deus, primeiro que o seu coração se abra para o céu, para depois o céu se abrirem sobre a sua vida. Se você anota, escreve aí.
Primeiro meu coração se abre para o céu, depois os céus se abrem sobre a minha vida. Primeiro, o meu coração se abre para o céu, para a palavra que Deus está enviando, para a direção, para a correção, para a exortação, para a ordem, para o chamado, para o propósito. Depois os céus se abrem sobre a minha vida. Interessante que não diz a Bíblia que o céu se abriu para todo o povo judeu na Babilônia, mas se abriu para um jovem que estava com o coração aberto para o céu. Sabe o que é isso aí? Reciprocidade, aliança. Depois do dilúvio, onde Deus salva uma família por causa de um homem. Diga, uma família por causa de um homem. Presta atenção que por causa de você, sua família pode ser salva. Uma família por causa de um homem. Diga de novo. Diga, por minha causa, a minha família inteira pode ser salva. Só que uma família se perdeu por causa de uma aliança ruim. Que família é essa, pastor? Eu podia falar um monte da Bíblia, mas vou falar só de uma. Ananias e Safira. Quem foram os filhos de Ananias e Safira? Não sei. Também não. Que legado, que sucessão, que herança deixaram Ananias e Safira? E eles tinham bens, tinham posse. E eles serviam a Deus. É ou não é, gente? Gente que estava dentro da igreja. Mas um dia, achou que o Pedro, que o pastor, que o profeta, está meio, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vamos fazer do nosso jeito. Um acordo acabou com uma família. Um acordo. Jesus diz que quem não aborrecer, e isso não é sobre ser chato, pelo amor de Deus, o chato de plantão, não falar, recebi uma benção, uma palavra hoje, pelo amor de Deus, deixa de ser chato. Mas Jesus diz, quem não aborrecer, pai, mãe, marido, esposa, filho, irmãos, por amor dele, do evangelho, não é digno dele. Alguém já leu isso na Bíblia? Vocês leem Bíblia também, amém? A minha esposa me propõe algo que é antibíblico, fala assim, amor, te amo, oro por você, luto por você, mas eu não vou fazer isso. E desperta, vamos junto. Não, desperta. Por causa de um homem, uma família foi salva. Noé, por causa de um acordo ruim, uma família se perdeu. Ananias e Safira. Poderia falar de Acabe que casou com Jezabel e mais um monte. Mas é interessante que depois do dilúvio, onde Deus salva Noé e sua família, Deus estabelece na terra um sinal. Qual o sinal? Alguém sabe? Que por sinal nessa viagem que a gente fez, a gente foi acompanhado na volta, na viagem, por esse sinal, a coisa mais linda no céu. A gente via de ponta a ponta, mas estava muito vivo. A gente até tentou registrar e não dava para tirar foto, tamanha beleza. Eu creio que ali era um sinal de Deus, uma coisa espiritual. Qual é o sinal? Que é o símbolo do quê? A aliança. Opa, a aliança se faz entre uma pessoa só? Aliança só um lado que tem responsabilidade? Não, então Deus está procurando gente que queira aliança. Deus está procurando gente que queira reciprocidade. Eu te dou, você me dá. Eu estou com você, você está comigo. Eu vou na tua direção, mas você também vem na minha direção. Eu me importo com o que acontece com você, você se importa com o que eu tenho a dizer. Eu dedico tempo nos seus problemas, você dedica tempo nas minhas causas. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo nas causas de Deus? Não são nas nossas não, apenas nas dele. Porque ele dedica tempo nas nossas. Ele guerreia as nossas guerras. Deus está procurando gente para aliança, para que o reino venha. Onde está o nosso coração? Ezequiel está junto do povo no cativeiro. E um jovem de 30 anos, à beira do rio Quebar, junto com mais um monte de gente. Irmãos, a gente lê textos e textos do período de cativeiro, a aflição do povo, lamentando e chorando. A Bíblia chega a dizer que o povo lamentou. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, com saudades de Jerusalém. E lá na Babilônia, eles nos pediam que
que nós cantássemos as canções de Jerusalém. Sabe por quê? Porque é uma marca no povo de Deus. Diga, o povo de Deus carrega várias marcas. Uma delas é a alegria em cantar, dançar e celebrar a presença do Deus vivo. Se você não tem esse prazer, essa alegria, você precisa buscar. Senhor, me ajuda a romper com a minha carne. Porque o povo de Deus tem alegria de louvar, adorar. Ele não pula o louvor, nesse momento não é importante, eu só quero receber a palavra. E aquilo era uma marca, esse povo é um povo festeiro. Até no deserto eles fazem festa. E eles falam, como é que nós vamos cantar as canções do Senhor em terra estranha? Então eles começam a pendurar suas harpas. Eu me lembro que alguns anos atrás, Deus me deu uma série de mensagens sobre não pendure sua harpa. Alguém lembra disso? E eu lembro que na época Deus estava falando comigo, o diabo está atacando um grupo de dentro da igreja para acabar com a vida deles. Eles estão pendurando sua harpa. Quase todos estão desviados hoje. E não podem dizer que foi por falta de palavra. Será que hoje não é você? Não que haja faltado palavra. O que faltou foi alguém dar crédito antes de ser levado cativo. Cativo pelo pecado, cativo pela apatia, cativo pelas próprias desculpas e justificativas, cativo pela apostasia, pela rebelião, pela mentira e o engano. Só que a misericórdia de Deus é grande e Ele sempre vai nos procurar. Desde o Éden, quando Ele procurou Adão. Adão, onde você está, Adão? Estou te procurando, rapaz. Senhor, mas eu errei, mesmo assim eu vim te buscar. Volta para mim. Que essa seja uma manhã de Deus nos encontrar querendo voltar para Ele. Eu preciso voltar para Deus todos os dias, gente. Ao acordar a gente precisa agradecer. Senhor, obrigado porque a minha alma voltou para o meu corpo. E o Senhor me deu mais um dia para viver aqui na terra dos viventes. Que esse dia seja para honrar o Senhor. Enquanto eu dormi, minha alma, sabe? E ela voltou para dentro do meu corpo. O Senhor deixou eu me levantar de novo. Então que seja para a tua glória. Ezequiel está lá no meio de um povo deprimido, oprimido, escravizado. Mas até os deprimidos, oprimidos e escravizados podem e devem ter céus abertos sobre a sua vida, irmão. De novo eu vou dizer isso, eu não sei para onde vai essa mensagem, até onde eu chego, mas Deus está me segurando aqui para falar para você que está se sentindo oprimido, deprimido e escravizado. Isso não pode impedir os céus de se abrirem sobre a sua vida. Só um coração duro pode. Não seja coração duro. Não rejeite a palavra. Domingo passado o Zé Paulo falou sobre a paz. E se eu conseguir chegar ao final da mensagem de hoje, da parte de hoje, porque continua no próximo domingo, eu vou terminar falando de João 14, 27, onde Jesus diz, eu dou um presente para vocês. Eu dou paz. Jesus fala que é um presente que o mundo não pode dar, ninguém consegue dar, só Ele. Imagina Ezequiel recebendo esse presente no meio do cativeiro. Põe João 14, 27, Espírito Santo conduz tudo aqui sempre, sempre, sempre. Põe João 14, 27, por favor. Eu lhes deixo um presente, a minha plena, não é de qualquer jeito, a minha o quê? Plena paz. Quando Deus me deu esse versículo para ministrar hoje, eu não tinha ainda a mensagem que o Zé Paulo ministrou domingo passado. Mas o Espírito Santo tem a linha de trabalho aqui. E eu louvo a Deus porque Ele é o Senhor dessa casa. Eu não preciso estudar o que o outro ministrou, nem ele estudar o que eu ministrei. O Espírito Santo nos faz. Quem está indo para o mesmo lugar, acaba se encontrando no meio do caminho. A minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode. Conquista o que você quiser, diploma, dinheiro, fama, reconhecimento, aplauso. O mundo não dá paz. Todos nós conhecemos exemplos de gente que se tornou famoso, famosa, milionário, bilionário, deprimido e terminou com suicídio. Quem conhece? É só olhar no noticiário.
A resposta não é o status, a resposta não é a fama, a resposta não é o reconhecimento, a resposta não é o dinheiro, a resposta não é o luxo, a resposta não é o corpo sarado, porque está cheio de gente com tudo isso infeliz, não tem 10% da paz, da alegria e felicidade que você tem, que trocariam tudo que conquistaram por um dia na sua vida. E pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia a você ser um ignorante, a eu e você não estudarmos, não queremos reconhecimento, não prosperarmos, muito pelo contrário, que nós viemos conquistar tudo isso, mas sempre para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Mas se é para a honra dele, não quebra minha aliança com ele, se é para a honra dele, não me afasta dele, se é para a honra dele, não causa um déficit na casa dele. Porque aí é só ler os profetas menores. É tempo para vocês se ocuparem com as suas coisas e a minha casa ficar abandonada. Aí Deus silencia. O período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento é um silêncio de Deus, porque já falou e não foi ouvido. Será que Deus vai ter que silenciar na minha e na sua vida e a gente vai passar por uma crise, até a gente reconhecer que a gente era feliz com Ele e não sabia, que a gente estava construindo com Ele e não tinha percebido? Ele dá essa paz, é um presente que o mundo não pode dar, por isso, portanto, não se aflijam nem tenham o quê? Medo. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que gerou medo, confusão, dúvida, revolta, orgulho, mágoa, aquilo que essa semana tentou fazer essa pessoa se afastar, inclusive da igreja, e talvez tenha retido muitos, em casa ou em outro lugar, que caia por terra em nome de Jesus esse sentimento maligno e perverso. Eu entro em nome de Jesus em guerra espiritual e enfrento todos esses principados e potestades que estão tentando levar o coração dessa pessoa para o mundo, para as coisas deste mundo, e afastar do reino eterno. Que solte agora em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento volte a guardar o coração, os sentimentos, as emoções, as prioridades na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que essa semana você venha viver essa paz que está acima de todo entendimento. Que essa semana, mesmo no meio de lutas, desafios, problemas, diagnósticos, contas, situações, essa paz guarde o teu coração para continuar ouvindo o que Deus tem a falar. Porque a falta de paz faz a gente acumular um problema em cima do outro. A gente toma decisões precipitadas. Eu me lembro, pouco tempo atrás, teve um dia que eu estava muito, mas muito aflito, porque eu tinha muitas coisas para resolver, e coisas além da minha alçada, além da minha capacidade. Falei, Deus, está acima, eu não consigo. E para tentar resolver uma situação, eu piorei outra. Quem já fez isso? Eu fiz. Que essa paz venha nos guardar de piorar situações desfavoráveis. Que essa paz venha nos trazer ao eixo, para enxergar claramente o que Deus está fazendo. Amém? Voltando lá em Ezequiel, meu Deus do céu. Que Deus dê graça para o culto da noite, porque agora de manhã o negócio está virado. E quem está em casa vem à noite. Brinca com coisa séria não. 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Mais uma vez eu profetizo que essa semana, que hoje seja o dia de céus abertos e visões de Deus sobre a nossa vida. Porque para quem está disponível, até no exílio, até na escravidão, até na dor, tem céus abertos e visão de Deus. Tem gente que nem no luxo tem visão de Deus, nem no reconhecimento, nos aplausos tem visão de Deus, e nem céus abertos. E tem gente que lá dentro da prisão, José tinha visão de Deus, Ezequiel tinha visão de Deus. Não vai faltar visão de Deus para a gente. Esse ano não vai faltar céus abertos e visão de Deus para a gente. Mas esteja com o coração aberto. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. 5 anos exilados. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava onde? Sobre ele. Ezequiel era o que, gente? Ezequiel era o que? Por favor, me ajuda a ministrar uma palavra poderosa para você. Ezequiel era o que? Ezequiel era o quê?
Mas você conhece Ezequiel como o quê? A fama que você vai atingir se continuar na presença de Deus não se compara como você começou. Porque você pode começar com algo que depois nem vão lembrar. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para multiplicar, para colocar na minha e na sua mão, se nós permanecermos com o coração aberto para os céus, é o que vai marcar a nossa vida. Não é quem nós somos, não é como começamos, mas é como terminamos. É o que Ele fez em nós, de nós e através de nós. Ele fez em mim, Ele fez de mim. Primeiro Ele fez em mim um cristão, uma ovelha do seu rebanho. Depois Ele fez de mim um servo dele, um pastor também de ovelhas. Depois Ele fez através de mim como servo, como profeta, como pastor, na vida de outras pessoas. Quem está entendendo? Quando você olha para mim, e aqui não tem ninguém que me conheceu antes, quando você olha para mim, você consegue ver, imaginar ou pensar numa pessoa embriagada? Numa pessoa vivendo uma vida promíscua? Graças a Deus, sabe por quê? Porque assim como Ezequiel, Deus me deu uma nova oportunidade. Deus tem novas oportunidades para você, para mim e para os nossos. Ezequiel começa como sacerdote. Isso não é ruim não estou falando mal disso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que debaixo de céu aberto, até nos dias difíceis, Deus vai levantar na nossa vida o que a gente não tinha antes. Ezequiel não começa a sua vida e você é um profeta. Na verdade, Ezequiel é de família sacerdotal, então ele diz: eu vou exercer sacerdócio. Mas tem um problema grave aí. Pergunta para mim, qual, pastor? Como é que Ezequiel vai exercer sacerdócio se não tem mais templo? Como assim, pastor, não tem mais templo? Não tem, gente. Eles estão na Babilônia. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. O templo foi destruído. Quem lembra da conversa de Jesus em João 4? Pastor, eu não sei, em João 4 fica claro. Alguém lembra do que eu estou falando? Eu falo bastante disso. Jesus falando com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Aquela mulher samaritana entra num debate com Jesus. Qual o debate? Onde era o lugar certo para o quê? Adorar a Deus. Os judeus dizem, mas os samaritanos dizem, e Jesus diz: haverão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Só que é interessante que Jesus fala, mas a salvação vem dos judeus. Gostando ou não, dando amém, glória ou não, a salvação vem dos judeus. Foi um judeu que morreu por nós na cruz. Deus escolheu. Jesus podia ter nascido de qualquer nação. Deus escolheu fazer o seu filho judeu. Então valoriza isso. Não entra em rota de colisão com isso. Não arruma confusão para sua casa. Mas não é a mensagem de hoje, é só um ponto importante. Os judeus foram levados para a Babilônia. O templo foi destruído. Na cabeça e na religiosidade deles, acabou a adoração. Acabou a adoração. Acabou a palavra profética. Como é que a gente vai profetizar fora dos montes de Sião? Como é que a gente vai profetizar fora do templo do Senhor? Como é que a gente vai profetizar? Como é que a gente vai adorar? Então é mais ou menos assim. Ezequiel, oi, que ano que era esse de exílio? Qual? Estou dando a cola aqui. 5º ano de exílio. 5 anos, eu vou usar um termo aqui só para você entender. 5 anos que Ezequiel está desempregado. 5 anos de desemprego. Por quê? O que ele fazia da vida, gente? Ele era o quê? E sacerdote cuida do quê? Do templo, e não tem mais? E nem estão em Jerusalém. Então, em outras palavras, Ezequiel se tornou um desempregado. Deu ruim para Ezequiel. Aí Deus fala: deu ruim não, deu bom, porque quando esgota a tua, entra na de Deus. Quando a terra fecha para você, mas o seu coração está em Deus, os céus vão se abrir sobre você. Meu Deus, gente, não é possível. Meu Deus, ô Espírito Santo, faz queimar aí o que está queimando aqui, porque está demais. Porque com uma palavra abre uma visão. Ezequiel teve visões do céu, e eu estou tendo visões do céu hoje aqui.
Há pessoas que vão terminar esse ano surpresas com aquilo que Deus fez de extraordinário em sua vida. Porque o seu ano não pode terminar como começou. Só vai terminar como começou se você tiver um coração duro e fechado. Jó, Deus diz: o teu princípio, na verdade, Jó, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. E assim o foi. Mesmo Jó tendo perdido tudo, Deus restituiu tudo em dobro. E não é só pelo dobro, é pelo testemunho. Quando a gente vê que Deus falou que o último estado cresceria em extremo, o que Deus está dizendo não é só sobre dobrar o que Jó tinha, menos mulher, continuou com uma só, tá? Não é sobre dobrar, é sobre, além de dobrar, deixar uma marca, um testemunho. Esse aqui passou pelo que foi preciso e nunca me negou. É esse o crescimento. Eu creio que o que Deus espera de nós é o que a gente lê em Hebreus na galeria de heróis da fé. Esses suportaram o fogo, encararam a fúria de leões, não tiveram medo, entregaram seus corpos se preciso for, mas não negaram sua fé. Agora a pessoa nega a fé por preguiça, nega a fé por causa disso, daquilo, aquilo outro. Não, pastor, não negou a fé não, só não cultuou. Isso é negar a fé, gente, porque Deus mandou. Deus não sugeriu um culto, Ele mandou. Não é uma ideia de Deus, uma sugestão para quem tiver afim quando der. O amar o próximo como a si mesmo não é uma possibilidade, é uma ordem. Mandamento. Senhor, qual o grande mandamento? Eu vou falar de 2. O primeiro é: ame a Deus acima de tudo, todo coração, toda alma, todo entendimento. O segundo, semelhante ao primeiro, ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo que eu recebo do céu, eu compartilho na terra. Se eu não compartilho, eu não amo. Está vendo, Maria do Pudim? Você não ama, gente. Comeu o pudim inteiro, não deu pra gente. Nosso pudim. Só quem está aqui sabe. Quem está em casa vai entender bolufas. Vai dar tempo de se converter ainda. Gente, alguém está entendendo o que Deus está falando? Ezequiel começa como um sacerdote, o templo está destruído, o povo diz não tem mais como adorar. Ezequiel diz não tenho mais o que fazer. Mas junto aos rios, o coração dele está junto aos rios de lamentações, o povo está tudo chorando. Mas ele projeta o coração dele para o céu. Ei, a tua realidade natural não se compara ao que os céus têm para fazer na tua vida. Mantenha o seu coração aberto para o céu. Lembra das 4 palavras que eu falei que no mês de dezembro, dia 29, eu fiz uma live falando disso? Que Deus pôs no meu coração 4 palavras, 4 chaves para a gente guardar para o ano 2024. Alguém lembra? Me ajuda aí. Fala na ordem que você quiser, mas fala. Pois é. Hã? 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 Renovação, restauração, multiplicação de dons e habilidades. Deus abre o céu e renova a esperança de Ezequiel. Deus, através de Ezequiel, leva ele a um vale de ossos secos para mostrar que Deus é poderoso para restaurar um exército numa nação quebrada, destruída. E Deus multiplica os dons e talentos de um homem que era sacerdote e se torna sacerdote e profeta. Irmão, não tem como fugir de Deus. Quando Deus fala, pode caminhar, porque no meio do caminho você vai ver cada palavra de Deus vir testificando. É o Espírito de Deus que está falando conosco como igreja. Eu não sabia que ia pregar essa mensagem quando eu fiz aquela live lá em dezembro, mas isso vai ser comum ao longo do ano. A gente vai ver isso acontecer com frequência, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Houve renovação, houve restauração, houve multiplicação de dons e habilidades. É o mesmo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não está contando para a gente uma historinha. Vamos contar uma historinha, uma canção de ninar, para o pessoal dar uma relaxada e dormir. Não, Deus está dando uma palavra para transformar, para mudar a nossa vida. Deus está liberando uma palavra para fazer sentido em nós, para ser ativada em nós. Alguém crê nisso? É para ser ativada em nós. E a boa mão do Senhor estava sobre ele, está sobre mim hoje. Mais alguém? Verso 2 vai dizer assim, ó: isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem
a Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a boa mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, olha aqui, vi uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos como de bezerro e brilhavam como bronze polido. Olha só. Aí ainda vai dizer aqui, ó. Bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas, assim cada um dos 4 seres vivos. 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para frente sem se virar. Gente, presta atenção. Deus começa a dar para Ezequiel uma visão sobrenatural, uma visão extraordinária, uma manifestação da glória dele. Para quê? Para dar a ele alicerce, eu creio que é a palavra certa, para suportar o que viria pela frente. Como assim? Apesar dos céus se abrirem sobre Ezequiel, apesar das suas habilidades serem multiplicadas, apesar de agora ele ser chamado para profetizar, e até então ele era só sacerdote, apesar da boa mão do Senhor estar sobre ele, as coisas não seriam fáceis. E aí um grande erro que a gente comete: a gente recebe uma boa palavra, a gente ouve que os céus vão se abrir, ou que estão abertos, a gente ouve que a boa mão do Senhor é sobre nós. O que automaticamente a gente pensa? Está tudo garantido, tudo resolvido, vai ser fácil. Quem às vezes pensa assim, mesmo que inconscientemente, a gente pensa. Essa última parte, vai ser fácil, a gente não pensa abertamente, mas lá no secreto a gente pensa. Não, pastor, eu não penso, eu provo que você pensa. Depois de ouvir que os céus se abriram sobre você e que a boa mão do Senhor está sobre você, você pensa que a semana vai ser como? Maravilhosa, boa, extraordinária. Aí na segunda-feira aparece o Golias. Aí a primeira coisa que você faz é falar o quê? Vai, cada um vai? Não é possível, misericórdia, eu ouvi a palavra ontem, mas meu Deus. Aí Deus fala, não, mas espera aí, é através do Golias que eu vou mostrar que a minha mão é com você. É através do leão e do urso que eu vou mostrar que eu sou com você. É através desse problema que eu vou mostrar a minha glória. É através dos egípcios vindo perseguir o mar à frente que eu vou mostrar o meu poder, gente. Mas a primeira coisa que a gente pensa que não funcionou é que o pastor não estava conectado, aquela palavra não era com a gente. A gente pensa, não é possível. Céus abertos e a boa mão do Senhor sobre nós não significa ausência de lutas. Jesus fez um jejum de 40 dias. Antes dos anjos vir servir, quem apareceu? O próprio. Mas não é possível. Eu não tenho pecado, Jesus não tinha. Porque a gente, primeira coisa, pelo menos quem é de Deus mesmo, a primeira coisa que a gente faz é se examinar. Deixa eu ver se deu alguma brecha. Não, eu devo estar em algum pecado. Estou fazendo tudo certo? Gente, às vezes em coisas simples. Ontem à noite, madrugada já, antes de dormir eu levantei, fui colocar umas coisas na pia. Eu dei uma topada com o dedinho no sofá. Aí eu falei, meu Deus, eu não fiz nada de errado. É involuntário, é mais rápido do que imagina. Quem às vezes pensa assim, Deus, não estou fazendo nada de errado. A gente quer se justificar como se não acontecesse, é coisa comum. É involuntário, é rápido isso, o reflexo de tentar achar. Então, Jesus não tem pecado. Jesus acabou de jejuar, passou 40 dias, gente. Jejum é para vencer a carne de Jesus está submissa ao Espírito. Aos olhos naturais, Jesus nem precisava jejuar, ele não pecou, ele nada, mesmo assim foi lá e jejuou. E quando termina, em vez de aparecer Deus, o Pai, os anjos, quem aparece primeiro é o diabo. E começa a conversar com ele e oferecer propostas. Cuidado que essas propostas que aparecem para mim e para você nem sempre são de Deus. E não é porque a gente jejuou, eu sou muito de oração, sou muito de jejum, tá bom, e aí? O que você fez com esse monte de oração e jejum? Porque Jesus, depois que desceu do jejum e oração que os anjos serviram, foram no templo servir a Deus. Quem ora e jejua serve. Quer ver uma oração em jejum que deu resultado? Você saiu e foi servir na sequência. Porque oração e jejum não é para servir a si mesmo, ao seu ego.
é para estabelecer o reino de Deus na terra. E estabelecer o reino de Deus na terra não diz respeito a si mesmo, diz respeito à comunidade. Que no meio de povo de fé a gente chama até de igreja. É o ajuntamento daqueles que professam a mesma fé. Eu vou lutar para trazer mais alguém para essa comunidade. Eu vou lutar para que mais alguém conheça esse mesmo Deus, para que mais alguém seja alcançado. Está fazendo sentido para você essa mensagem? Ezequiel vê os céus abertos, a boa mão do Senhor sobre ele, e depois vê uma visão sobrenatural, extraordinária. Por quê? O verso 1 do capítulo 2 vai dizer assim, ó: levante-se, filho do homem. Gente, não, peraí, lê comigo ainda no capítulo 1, o verso 26. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono do quê? De safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com resplendor. Estava rodeado por um aro luminoso como arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva, Esse era a aparência do quê? Da glória de quem? Do Senhor para quem? E, meu irmão, a tua e a minha visão vai ser a aparência da glória de Deus para a gente. Quando a vi, o que ele fez? Prostrei-me com o rosto no chão. Quer saber se alguém teve um encontro com Deus? Alguém quer? A pessoa não saiu assim. A pessoa ficou assim. Eu vi o Senhor. Como os 24 anciãos, nós vamos tirar nossas coroas, porque diante daquele a quem nós estamos, ninguém é bom, ninguém é bom, ninguém é grande. Eu me rendo aos teus pés, é o Senhor. Quanto maior o encontro de alguém com Jesus, mais humilde a pessoa fica. Quanto mais distante de Deus, mais ela rebate, mais ela se auto-justifica, mais ela se autoproclama, mais ela se autopromove. Deus não se comove com cara de piedade, e nem com as palavras bonitas que mexem com o meu e com o seu coração. Eu já me comovi com muita gente, que eu fui até diante de Deus dizer: Deus, por quê? Eu não estou entendendo, essa pessoa é tão, sabe, Deus, olha, por que essa pessoa não é abençoada, não é honrada? Deus, por quê? E Deus fala: não, Rogério, porque eu vejo coisas que você não vê, eu sei coisas que você não sabe. Calma que você vai ver. Alguns desses casos depois Deus escancarou para a gente. Deus resiste ao soberbo, ao que não aceita ser conduzido, ao que não diz eis-me aqui. Mas Ele dá graça ao humilde, ao que diz: Senhor, eu não sei como, mas eu estou aqui disponível, como Isaías, eis-me aqui. Deus gosta de gente assim, gente disponível para Ele, porque reconhecer Deus de verdade é dizer sim para Ele. Sim, sim, sim. Ezequiel se prostra com o rosto no chão. Tamanha é a glória de Deus sobre a vida dele. O que vai fazer eu e você nos prostrarmos não vai ser o pecado, não vai ser o problema, não vai ser a doença, não vai ser adultério, não vai ser divórcio, não vai ser pornografia, não vai ser as ameaças do inferno, mas vai ser a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Porque aqui na terra todo mundo se prostra, só precisa saber diante de quem que estamos nos prostrando. Tem gente se prostrando diante de Baal, tem gente se prostrando diante de Jezabel, tem gente se prostrando diante de Mamon, tem gente se prostrando diante de tantos e tantos, mas tem gente que continua se prostrando diante do Deus vivo. O que é se prostrar? Menos eu e mais Ele. Menos eu acho, eu quero, eu penso, e mais seja feita a tua vontade. Lembra que a gente começou falando da oração do Pai Nosso? Faz a tua vontade aqui na terra como ela é feita aí no céu. Ezequiel se prostra com o rosto no chão e ouve a voz de alguém que falava com ele. Alguém quer ouvir mais a Deus esse ano? Então se prostra mais.
Se renda mais. Tira o debate e coloca o eis-me aqui. Tira o eu e coloque o Senhor. É interessante que Ezequiel vê céus abertos. Ezequiel percebe que a mão do Senhor está sobre ele. Ezequiel vê figura de anjos e agora vê o trono do Senhor. Mas até agora tem uma coisa que faltou para Ezequiel. Até aqui não tinha acontecido. Que era o quê? Ouvir. Sabe qual é o problema de muita gente? Viver só pelo que vê. Andar por vista e não por fé. Eu vi sinais. Mas os feiticeiros de Faraó também fazem sinais. Moisés vai e mostra sinais. Os feiticeiros de Faraó também mostram sinais. Mas só Moisés tem a palavra do Deus vivo. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo e ouvir pela. O tema desse mês, profetiza. A mensagem de hoje, eu não vou... Gente, eu não dei um tópico para vocês. Está vendo, Zé, quando eu falei que Deus estava mudando tudo? Ele é Senhor. Quando Deus abrir a porta, o que tem que fazer? Creia e profetize. É o título da mensagem de hoje. Mas como é que eu vou profetizar se eu não ouvir? O que é isso, pastor? Respeite, valorize e honre o processo pelo qual Deus está te fazendo passar, antes de abrir a tua boca e falar alguma coisa. O problema é que a gente fala precipitadamente. A gente não terminou de se prostrar, a gente não terminou de ouvir nada. A gente acha que viu alguma coisa e sai falando pelos cotovelos. Ezequiel viu os céus abertos, Ezequiel percebeu a boa mão do Senhor sobre ele, Ezequiel viu figuras de anjos, querubins, serafins, Ezequiel viu o trono de Deus, mas não abriu a boca. Agora, quando Deus falou com ele, agora profetiza. Que em nome de Jesus, nós venhamos permanecer aos pés do Senhor, até que Ele fale. Quando Ele falar, Ele abriu a porta, então creia e profetize. O problema é que às vezes a gente quer profetizar sem ter ouvido. O Ezequiel 37, que a gente gosta de citar, no Vale de Ossos Secos, Ezequiel fala: profetizei como se me deu ordem, mas não começou a história dele ali. Irmão, pelo amor de Deus, para de pensar que a vida inteira de Daniel foi na cova dos leões, que a vida inteira de Moisés foi abrindo o mar vermelho, que a vida inteira de Ezequiel foi profetizando em Vale de Ossos Secos. Criança na escolinha bíblica, criança no Kids pensa assim, quando pensa em Davi, pensa no Golias, quando pensa em Daniel, é normal a gente pensar nisso, mas a gente precisa se aprofundar, a gente precisa saber que eles foram preparados para enfrentar tudo isso, que eles resistiram, que eles ficaram conectados com Deus, até que foram homens chamados de heróis da fé, porque passaram por esse processo honrando a Deus. Quem está entendendo? Hoje é o dia de eu e você fazemos isso aqui, ó. Eu estou percebendo que o céu está se abrindo, eu estou percebendo a atmosfera daqui, o ambiente daqui, tá? Falamos hoje da oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, na terra como no céu. É essa atmosfera mudando, entendeu, Jennifer? O que é para fazer? É essa atmosfera mudando, é esse ambiente mudando. Aí não é porque o Elton também entendeu. Não é porque o ambiente mudou que eu vou sair falando. Mas às vezes a gente é imaturo. O ambiente muda, a gente se empolga. O ambiente mudou, gente. Ele está vendo o céu aberto. Ele está vendo na Babilônia. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda a lembrar. O que era Ezequiel mesmo? Ezequiel era o quê? E como um sacerdote no povo judeu, ele pensa que Deus só vai se manifestar onde? No templo em Jerusalém. E aí Deus mostra para ele que se manifesta fora também. A nossa vida cristã não se resume ao templo. Lá fora Deus quer que eu e você sejamos testemunhas dele, para trazer mais gente para servi-lo aqui dentro. Mas eu preciso ouvir. Enquanto ele não falar, a porta não se abriu, mas quando ele falar, a porta está aberta, creia e profetiza. Enquanto Ezequiel viu um monte de coisa, sentiu um monte de coisa, ainda não veio fé. Experiências não.
alimentam o suficiente a nossa fé, chamam a nossa atenção. Eu falei disso no final do ano. Experiências servem para chamar a nossa atenção. Deus chamou a atenção de Moisés através da sarça ardente, mas Moisés só soube o que fazer depois que Deus falou com ele. Quem está entendendo? Sinais chamam a atenção, mas a palavra alimenta a fé. Para de viver por sinais. As misericórdias de Deus, comendo migalha aí, ó, é uma migalhinha daqui, uma bênção daqui, outra bênção acolá. Mas o que vai sustentar eu e você no dia difícil é a palavra de Deus. Aí Ezequiel ouve a voz de alguém que fala com ele. Capítulo 2, verso 1. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi suas palavras com... Em nome de Jesus, Deus está levantando a nossa vida para ouvir a palavra dEle com atenção, para servi-lo com ousadia e coragem. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nós não ficamos mais abatidos, nós nos prostramos, Ele nos levanta. Diga, eu me prostro diante do meu Deus, Ele me levanta diante do mundo. Mas quem não se prostra diante de Deus é abatido diante do mundo. Quem se prostra diante de Deus, Deus o exalta, o levanta diante do mundo. Mas quem tem o coração duro diante de Deus será quebrantado de repente sem que haja cura, vai ficar prostrado diante do mundo. Por isso que eu prefiro me render a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Remove hoje essa pedra do coração e se renda ao governo do céu. Aí ele vai dizer no verso 3: Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Ezequiel teve que prestar muita atenção na palavra de Deus. Por isso que o pastor é tão assim criterioso quanto a atenção à palavra de Deus. Porque Deus sempre está levantando alguém para ser um sinal de Deus aqui na terra. E a gente não pode atrapalhar quem realmente quer ouvir Deus. Filho do homem, esse povo se revoltou, esse povo é duro. Mas eu tenho uma palavra para esse povo. Que palavra é essa? Verso 4. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não, quer eles ouçam o quê? O que isso significa? Não importa se eles vão dar ouvido ou não. Eu estou te levantando. Irmão, não importa se o mundo vai reconhecer eu e você. Importa que Deus nos mandou e nós vamos obedecer. Está vendo por que Deus dá todos aqueles sinais? Para Moisés, para Ezequiel, para o Rogério, sabe para quê? Para a nossa fé não se apoiar na reação dos homens, e sim na palavra daquele que falou com a gente. E infelizmente, muitas vezes nós vamos falar com gente que não vai dar crédito a gente. Está cheio de gente que me quer como profeta para profetizar o que a pessoa quer receber. Mas Deus sabe quem reconhece um profeta com toda a mensagem que ele tem para dar. Quem se move debaixo de uma voz profética e não na autossuficiência do seu ego. Quer eles ouçam, quer não. Eu estou contigo. Tem céu aberto aqui. Se eles vão ouvir ou não, falamos nas semanas anteriores e estou falando na quarta-feira ainda sobre isso. Elias, em Samaria houve grande fome, e Elias sempre tinha o que comer. Porque quem está debaixo do mover profético vai ser provido, até em tempos difíceis. Aí ainda diz mais, são um povo teimoso de coração, tal. Aí diz, quer eles ouçam, quer não. Lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Irmão, que a gente não venha perder para dar valor. Que não venha passar para a gente olhar e falar assim, houve um profeta em nosso meio. Tem gente que, pastor, está falando sobre morte? Não, irmão, tem gente que saiu, se afastou. E hoje está dizendo assim, eu rejeitei uma palavra profética. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto. Olha como está a minha família. Eu já vi gente no altar pregando. Eu já vi gente no altar adorando. Eu já vi gente servindo em todos os lugares da igreja. Hoje estão vivendo uma vida que você não acredita que aquela pessoa já serviu a Deus. Mas eles endureceram a serviço quando receberam palavra. Eles foram tomando decisões na vida deles sem consultar a Deus e aos seus profetas. Eles se tornaram amantes de si mesmo. E essa é a receita para dar errado. O verso
6 vai dizer: filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, cada um, meu irmão, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente o quê? Rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebelde como eles, abra a sua boca e coma o que lhe dou. Verso 9 diz: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo, que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos, fúnebres, lamentações e palavras de condenação. A voz me diz: filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele disse: filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Deus prepara Ezequiel para se alimentar dele e falar ao povo. Esse é o tempo em que, antes de abrir a boca para falar, nós vamos nos alimentar mais daquilo que Deus está dizendo. Antes de escolher, antes de decidir, nós vamos nos alimentar do que Deus está dizendo. Deus vai dar sinais, Deus vai dar palavra, Deus vai alicerçar nossa fé. Por quê? Porque quando Ele abrir a porta, nós vamos falar com ousadia, e mesmo que ninguém dê crédito, os céus estão esperando a nossa chegada de forma honrosa, porque não negamos o nome do Senhor. Põe o primeiro tópico aí, por favor, presta atenção nisso. Olha aí, quando Deus dá uma palavra, uma visão, abre a porta, o que você tem que fazer? Creia e profetize. Pastor, mas ninguém vai acreditar. Já não tem a ver comigo e com as pessoas, tem a ver comigo e com Deus. Já não é mais entre mim e o povo, é entre mim e Deus. Se o povo der crédito, glória a Deus. Noé pregou, ninguém deu crédito. Noé está registrado, o povo foi apagado. A oportunidade de Deus dá para todos, mas vai ser escrito como testemunha do Senhor aquele que deu crédito. A oportunidade é para todos, mas vai ter um testemunho para contar aquele que deu crédito. A gente está nesse grupo. Nós queremos viver isso. Nós queremos ser esses. Eu termino com vocês hoje em Apocalipse 3, vamos lá. Antes de ler o Apocalipse 3, põe já o segundo tópico, porque assim eu já agilizo. Quando há disposição em nós para fazer o que Deus mandou, há da parte de Deus o quê? Sua mão estendida para nos dar o quê? Direção, coragem e renovo. Como assim, pastor? Foi o que Deus deu para Ezequiel. Nós lemos aí no capítulo 2, no verso 9, onde ele diz: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo. Irmão, mesmo que ninguém dê crédito, mesmo que ninguém dê ouvido, mesmo que ninguém não valorize o que eu e você estamos carregando, que recebemos de Deus, a boa mão do Senhor vai estar estendida em nosso favor, em nossa direção. Se a porta abriu, creia e profetize. Mas pastor, eu vou ficar sozinho. Fica tranquilo que Deus vai estender a mão para você. Alguém acha que Noé construiu a arca pela sua capacidade apenas? A mão do Senhor estava estendida sobre ele. Que os apóstolos de Cristo, que os discípulos do Senhor faziam sinais e prodígios, a sombra de Pedro curava, porque Pedro era o cara. A mão do Senhor estava estendida sobre ele. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós. Apocalipse 3, versos 7 e 8, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode o quê? Abrir. Verso 8 diz: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que o quê? Ninguém pode fechar. Você tem o quê? Pouca força, mas ainda assim obedeceu à minha palavra e não negou o quê?
Deus está procurando gente assim, que mesmo que tenha pouca força, que mesmo que as pessoas não deem crédito, que mesmo que ninguém queira dar ouvidos, a boa mão do Senhor vai estar estendida para você, a boa palavra do Senhor vai estar alimentando a tua alma. E aí, pastor, e aí você decidiu não negar o nome dele, não negar e desonrar a palavra dele. Nós estamos aqui cultuando em honra a palavra dele, nós estamos perdoando o próximo em honra a palavra dele, nós amamos, intercedemos, lutamos para ganhar almas, entregamos nossos tributos, tudo que fazemos é em honra à palavra de Deus. Quem vive em desonra à palavra de Deus, logo que acaba um culto como esse, procura alguém para debater o que foi falado. Eu não estou falando sobre examinar se é bíblico, isso você tem que fazer. Eu estou falando sobre procurar um endemoniado, porque está cheio de gente, irmão, que quando quer divorciar, procuram um perturbado que apoia o divórcio. Pastor, todo divórcio, a Bíblia dá as exceções. Está na Bíblia, não precisa procurar nenhum perturbado. Mas é engraçado quando alguém da família está morrendo no leito de hospital, não procura o perturbado, procura o pastor. Aí o pastor serve. Pastor, meu filho, minha filha, meu casamento. A gente precisa escolher de que rolo a gente quer se alimentar, do rolo, o livro escrito por Deus, ou o rolo do mundo. Tem gente que não come do rolo que vem do céu, porque a palavra naquela época, gente, só para entender, tá? Do rolo não é confusão não, não era assim, tá? Então eram aqueles rolos, aqueles pergaminhos, quem entende o que eu estou falando? Então aquele rolo ia descendo, come. Mas tem gente, irmão, que não pode ver um rolo que está dentro, aí vamos fazer um rolo. 171. Tem um 71 gospel. Vamos fazer um rolo aqui, porque esse negócio da Bíblia eu não gostei muito não. Esse negócio de perdoar o próximo, esse negócio de entregar primícia, não, eu não gostei, você também discorda. Vamos arrumar alguém que discorda junto com a gente, porque a gente se sente mais confortável. Esse negócio de ganhar almas, o pastor que tem que ganhar, não, o pastor tem que apacentar. Quem gera ovelha é ovelha. A ausência de alguém na cadeira ao lado é responsabilidade nossa. Por que o nosso testemunho não está despertando fome e sede em alguém para vir com a gente? Nós precisamos perguntar isso. O que está faltando para o meu testemunho? Fazer com que alguém fique desesperado e diga, me leva para onde você está indo. Eu preciso daquilo que está mudando a tua vida. Alguém está entendendo? Eu sei que esse silêncio é para refletir mesmo. Põe aí o tópico, por favor. Eita, a igreja da Filadélfia estava com pouca força, não era isso? Mas Deus exalta uma qualidade. Não rejeitar a palavra e não negaram o nome. Não deixe o cansaço e a falta de força lhe impedirem de profetizar a palavra de Deus. Abriu a porta, creia e profetize. Para eu terminar, não a mensagem toda, mas a parte de hoje. 1 Coríntios 16, versos 8 e 9, rapidinho, e a gente ora. Deus está falando com muita gente hoje aqui, porque comigo falou demais, que mensagem. E eu estava preocupado, falei, Senhor, aquele temor, graças a Deus, eu não deixo eu perder esse temor, mas me dá um pouquinho mais de tranquilidade, que eu fico, Senhor, eu preciso ter a palavra, meu Deus, é o teu povo, Deus sabe, como que eu, mas feliz, vamos lá, verso 8, por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta o quê? Não, há uma porta o quê, família de Cristo? É nisso que a gente vai terminar o culto hoje e abrir para a nossa semana. Há uma porta o quê? Inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Ainda que muitos se oponham a mim. Presta atenção que tem uma porta aberta para a gente realizar um grande trabalho aqui. Tem uma porta aberta para a gente realizar um grande trabalho na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde, no nosso ministério, na nossa cidade, no trabalho, no país. Para de desanimar. Meu casamento não tem jeito, minha vida não tem jeito, meu corpo não tem jeito. Ainda está aberta a porta inteiramente para eu e você realizarmos um grande trabalho para Deus. É com esse corpo, é com essas finanças, é com essa família,
é nessa cidade, é com esse trabalho, é com essa igreja. Tem uma porta inteiramente aberta, mas vão ter muitos opositores, mas Deus está conosco, a boa mão do Senhor está conosco, a palavra está nos alimentando, o rolo do céu está sendo derramado, Deus está entregando a palavra. Se alimenta, creia, profetiza, porque esse é o tempo da tua vida. Esse é o tempo da tua vida. Esse é o tempo da tua vida. Uma festa de colheita está chegando. Uma festa de colheita está chegando. Põe o tópico para a gente poder orar. Meu Deus do céu, oh aleluia. Muitos adversários, muitos problemas, muitas lutas também não são motivo para deixar de profetizar. Não negue a palavra. Tenho pouca força, mas Deus abriu a porta, profetiza, creia. São muitos adversários, mas Deus mandou permanecer. Abra a boca e profetiza. Você que chegou hoje pensando em desistir, receba. Deus tem o melhor para você. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir.